O que são os 7 selos do Apocalipse? Os 7 selos do Apocalipse são uma profecia sobre eventos que vão acontecer nos últimos tempos. Cada selo representa uma parte dos eventos do fim do mundo. Na visão de Apocalipse 5, João viu um livro, um grande pergaminho enrolado, na mão de Deus. O livro estava selado com 7 selos, que ninguém podia quebrar. Antigamente, selos eram usados para proteger documentos. Ninguém conseguia ler o documento sem quebrar o selo. Como ninguém conseguia quebrar os selos, ninguém conseguia ler o livro. Apocalipse 5:1 diz: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Apenas o Cordeiro, Jesus, conseguia quebrar os selos e ler o livro. À medida que abria cada selo, coisas importantes aconteciam na terra e no céu. Primeiro selo. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um ser na presença de Deus disse: Venha, e apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele tinha um arco e uma coroa e saiu para vencer. Apocalipse 6:1-2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Segundo selo. Outro ser na presença de Deus disse: Venha, e apareceu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro tinha uma espada e causou lutas entre as pessoas. Apocalipse 6:3-4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha, então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Terceiro selo. O terceiro ser disse: Venha, e um cavalo preto surgiu. O cavaleiro segurava uma balança e uma voz declarou o preço alto da comida nessa época. Apocalipse 6:5-6 diz: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quarto selo. O quarto ser disse: Venha, e veio a morte montada em um cavalo amarelo, seguidos pelo Hades. Eles mataram 1/4 da população da terra de várias maneiras. Apocalipse 6:7-8 diz: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quinto selo. Quando o quinto selo foi aberto, João viu as almas de pessoas mortas por causa do Evangelho, que estavam debaixo do altar. O altar era o lugar no templo onde se derramava o sangue dos sacrifícios. Essas pessoas tinham sacrificado suas vidas por amor a Deus. Os mártires perguntavam a Deus quando ele iria fazer justiça. Cada um recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco, porque ainda havia mais alguns cristãos que iriam ser mortos por sua fé. Apocalipse 6:10-11 diz: Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Sexto selo. Um grande terremoto abalou a terra quando o sexto selo foi aberto. O sol escureceu, a lua ficou vermelha, estrelas caíram do céu e montanhas e ilhas se moveram. No meio dessa confusão, todas as pessoas na terra se esconderam debaixo da terra. Eles gritavam pela morte, porque a devastação era terrível. Apocalipse 6:15-16 diz: Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas.
Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Entre o sexto e sétimo selos há uma visão de pessoas fiéis a Deus sendo seladas, para sua proteção. O selo de Deus nas suas testas mostrava que pertenciam a Deus, tinham sua proteção. Sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, durante meia hora houve silêncio no céu. 7 anjos receberam trombetas e outro anjo colocou um incensário com as orações dos santos junto do altar. O anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve outro terremoto, trovões, relâmpagos e vozes. Apocalipse 8:3-5. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Os 7 selos mostram o julgamento de Deus sobre a terra. Deus vai castigar a humanidade pelos seus pecados, mas vai recompensar quem se mantém fiel a Ele. Os eventos dos 7 selos são assustadores, mas existe esperança para o crente. Deixe o seu amém. Siga e compartilhe.